uma carta divulgada sobre as manifestações populares que vem acontecendo no país. O Exército Brasileiro divulgou uma nota barra carta sobre essa situação e a gente traz aqui para o ouvinte da Jovem Pan. A carta, então, Pitoli, antes, passamos de 1.025.000. Obrigado, ouvinte Jovem Pan, obrigado, ouvinte Jovem Pan. Vamos ali a 1.026.000 inscritos agora. Tô contando contigo, pois não, Alex? Pitoli, a nota do Exército Brasileiro começa da seguinte forma, né? Às instituições e ao povo brasileiro, é o título. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião pacificamente e à liberdade de locomoção no território nacional. Nesse aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional, por meio da Lei número 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades, públicas ou privadas, que alimentem a desarmonia na sociedade. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito, como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social. Cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências, nos termos da Constituição Federal e da legislação. Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa de nosso povo. Assim, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. O foco continuará a ser mantido ao incansável cumprimento das nobres missões de soldados brasileiros, tendo como pilares de nossas convicções a fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Essa é a carta que tem a assinatura de hoje, né, Pitoli? Foi, no caso, redigida hoje, foi assinada pelo almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, o general do Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, e o comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Pitoli. Alex, prepara aí, já pode mandar pro Matheus, por gentileza?
porque eu vou pedir para você recuperar para a gente sair para o comentário, mas acho que já dá para publicar esse destaque aí, por gentileza, Alex. E só um detalhe também, Pitoli, para quem quiser depois ler a carta, eu vou disponibilizar o link, vou pedir para o Matheus colocar na descrição do vídeo também. Legal. O pessoal vai poder assistir também. Claro, quem vai nos assistir pelo recorte, já deixa seu inscrever-se e também o seu joinha aí no vídeo, então, viu, Pitoli? Então já publica isso para mim, por gentileza, esse destaque. Eu acho que isso aí vai ganhar espaço hoje, essa discussão, que eu quero que você me dá o aqui que puder, Alex. Eu quero que você leia trechos e a gente vai blocando essa leitura, porque eu vou dizer, hein, sem trocadilhos com Forças Armadas, tem um míssil teleguiado apontado para uma pessoa e todo mundo já sabe quem é nas linhas dessa carta, hein? É um míssil teleguiado. Está apontado para uma pessoa que aqui todos já sabem de quem se trata. E a gente vai tentar fazer uma leitura não dinâmica, mas interpretar alguns pontos ali importantes. Então, Alex, a hora que você já encaminhar para o Matheus que precisa encaminhar, me dá um toque, para a gente poder fazer essa interpretação aqui da maneira que essa carta merece. Brasileiro, brasileira, você já entendeu que a esperança renasceu? Você já entendeu que este esticar de cordas, que a tirania não vai vencer? Para mim está ficando cada vez mais claro. Cada vez mais claro. Respeitando o tempo das instituições. A imprensa acende a luz para a rataiada se esconder. O povo quer justiça para ontem. Entretanto, nós precisamos respeitar o tempo das instituições. Deixa eu só recordar aqui o que eu disse. Na segunda-feira da semana passada, dia 31 de outubro, nós trouxemos um vídeo aqui, nessa rádio, mostrando que no dia 19 de março de 1964, começaram as manifestações no Brasil contra a instalação do comunismo no país. Lideranças femininas, encabeçadas por Dona Leonor Mendes de Barros, esposa do governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Essas lideranças femininas, mulheres, foram buscar recursos, olha aí, financiamento. Tem gente que acha que é errado, né? Quer identificar os financiadores disso. Pois é, lá atrás já aconteceu assim. E foram buscar em empresários a condição financeira para que as mobilizações acontecessem por todo o Brasil. Você lembra quantos dias foram necessários para a movimentação do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, para chegarmos no dia 31 de março de 1964, dia em que o Brasil se libertou do comunismo? 12 dias. 12 dias. Hoje, Alex, é importante isso, hein? Hoje, 12 dias. 12 dias de manifestação popular foram suficientes em 1964 para o Exército entender que nós precisávamos do Exército para barrar a chegada do comunismo no Brasil através de Jango e Leonel Brizola. 12 dias. Grata coincidência. Hoje, 12 dias depois, nós vamos agora destrinchar essa carta para você entender que sim, foi um míssil teleguiado. Manda ver, Alex. Vamos lá, Pitoli. Já está disponível já, viu? No caso, aliás, daqui a pouco vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Destaque. O destaque com também o link para quem quiser acompanhar a nota na íntegra, ler essa Muito nota bom, na íntegra Alex, também. parabéns. Já está no site do Exército Brasileiro também, viu? Parabéns, Alex Silva. Parabéns, Matheus Ruas. É isso aí. Vamos avançar com isso aí que vai ganhar repercussão nacional e depende da gente contar a verdade. Porque se depender da Globo, você já sabe que não vai, né? Com certeza. UOL, não vai. Então depende da gente aqui. Fala, Alex. Pitoli, se quiser destacar qualquer trecho, pode ficar à vontade. Eu vou te interromper. Já peço desculpas, eu vou te interromper, senão
desnecessário. Vamos lá, então, então vou novamente aqui com a leitura da carta. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil. Bom, democracia, que a gente sabe que a gente está vivendo hoje, já tem um estado aí de exceção, né? E reafirma com o povo brasileiro esse compromisso. É o que eu estou dizendo. Por isso que eu tenho agora a nítida sensação que acertamos no alvo certo quando fomos para frente dos quartéis. Pode seguir, Alex. Ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. Sempre moderadora significa o seguinte, quando teve que entrar em campo para colocar a casa em ordem, entrou em campo. É aí o poder moderador, que não é o Supremo Tribunal Federal, não. Viu, turminha? Turminha da toga? Não é não, hein? Pois não, Alex. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros. Olha o ligado aí. E que devem ser assegurados pelas instituições. Olha aí, Alex, só um minutinho. A Constituição, repete aí para mim o trecho. Estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros. Olha aí. Quem é que está ferindo a Constituição? Por isso que eu estou te dizendo que é um míssil teleguiado. Tem um destino, tem alguém com alvo nas costas agora. Foi, ó, certo, ó. O dardozinho tá ali, ó. Veja, a Constituição rege. E tem alguém jogando fora da Constituição. Simples. Liberdade de expressão está garantida na Constituição? Sim. Artigo 220, artigo que, enfim, tem vários ali dispositivos que garantem a liberdade inquestionável. Por isso que eu estou falando que é um míssil. Segue, Alex. E que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Percebeu que aí ele diz o seguinte, essa nota das Forças Armadas diz o seguinte, nós precisamos garantir a liberdade, a livre expressão, a livre manifestação e dar uma agulhada em quem atrapalha o direito de ir e vir, bloqueando estradas, ok? Mas esse trecho é fundamental. Deixa esse alvo para mim, esse míssil teleguiado, cada vez mais nítida. A intenção desse míssil. Nós precisamos garantir a liberdade da livre expressão. Vamos falar hoje, Nicolas Ferreira, mais uma rede suspensa. Ah, mas e também a livre manifestação? Ah, agora quero identificar quem são os líderes. Quero identificar os financiadores. Tô entendendo. Segue, Alex. Nesse aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional, por meio da Lei número 14.197, de 1º de setembro de 2021... Foram na Constituição, certo? Isso. O Parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Será que essa lei não chegou ali para aquela turma do Supremo? Não chegou para aquela turma ali do Tribunal? Eu estou achando que essa lei não chegou ali. Amigo, essa lei 14.197 de 2021, ali, ó, ano passado, ela garante o que está sendo tirado da gente agora. Atividade jornalística. Como é que eu desmonetizo um canal? Como é que eu tiro um canal do ar? Como é que eu censuro uma emissora de rádio? Certo? Como é que eu censuro uma emissora de rádio? Como é que eu digo para uma emissora de rádio que ela pode ou que ela não pode falar? Ué, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, da atividade jornalística, da manifestação. Você está entendendo que tem um míssil aí, teleguiado,
e está apontado para uma pessoa. Todos os recados colocados aí, subliminarmente, entre linhas, outros com maior clareza, dá para perceber o que as Forças Armadas estão fazendo com 12 dias de manifestação, coincidentemente, lembrando 64. Segue, Alex. Vamos lá então, Pitoli, seguindo por aqui. Assim são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. Ô Alex, vai naquele ponto, só no início dessa frase, que eu já vou parar por ali para fazer o comentário. Assim são condenáveis... Tanto eventuais restrições a direitos por partes de agentes públicos... restrições de direitos por parte de agentes públicos. Nós temos um agente público restringindo o direito de agentes políticos. Não tem deputado censurado hoje? Não tem político censurado hoje? Veja, então nós temos agente público restringindo o direito de agente político, além de profissionais do jornalismo, que a Lei 14.197 de 2021 garante a liberdade da atividade jornalística. Está entendendo que alguém tomou uma flechadinha hoje? É um recado direto, hein? Segue, Alex. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. Quais são os instrumentos legais? A Constituição. Os dispositivos estão todos ali. Pois não, Alex? Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República... Restabelecimento significa que nós precisamos devolver. Restabelecer é porque nós precisamos estabelecer novamente, ok? Esse prefixo restabelecer mostra o seguinte: e perdemos a paz social, precisamos restabelecê-la. O que significa, então, estou tentando te ajudar na leitura, né? As Forças Armadas estão percebendo que há uma quebra neste momento da harmonia e da paz social e pede que, usando dos dispositivos legais contidos dentro da Constituição Federal, haja o restabelecimento disso. Turma, as Forças Armadas estão mandando mensagens nítidas que já perceberam, entenderam e demoraram esses 12 dias, porque vale a pena destacar, a persistência e a dedicação dos manifestantes foi fundamental. Porque se fosse um fogo de palha e tivesse terminado ali no feriado do dia 2 de novembro, não estaria saindo agora essa nota, hein? Então vale uma salva de palmas aqui para aqueles que estão nas ruas agora manifestando, hein? Porque quando diz as Forças Armadas restabelecer a paz, é porque perdemos a paz. Segue, Alex. Cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências nos termos da Constituição Federal e da legislação. Só posso falar rapidinho? Claro. O poder que dele emana, tá, Pitoli? Para ficar mais claro, o dele com D maiúsculo, no caso também se referindo a Deus nessa situação. Exato. E deixa claro o seguinte também. Bom, quando o poder, esse dele, Deus, e também do povo, é o artigo número 1 da Constituição, as Forças Armadas estão dizendo o seguinte: em primeiro lugar, o cidadão que hoje está arrebentando com a Constituição, torturando a Carta Magna, ferindo direitos, restringindo direitos, esse cidadão está ultrapassando os seus limites. E com um detalhe muito importante: em nenhum momento pediu ou teve o seu voto. Por isso que lá embaixo na carta vai se tratar do poder legislativo. Covarde
poder legislativo de hoje no Brasil de joelhos, de tanto rabo preso, de tanta dívida que muitos ali têm com a justiça. O Exército está dizendo assim, Força Armada está dizendo assim, o Legislativo, os seus covardes, vocês foram eleitos, vocês chegaram aí através do voto, e não quem hoje está ferindo a Constituição, arrebentando com a Constituição. Olha a importância desse trecho. O Alex fez um destaque fundamental, tem um D maiúsculo, olhando também e pedindo e lembrando dos valores, Deus, pátria, olha aí, ó, família a partir do povo. Ah, Alex, essa nota é uma bomba, hein? Segue. Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. Olha, qual seja o quê? A sua liberdade. Amigo, o recado está dado. Para bom entendedor, um pingo é letra. Certo? O recado está dado. E atenção, o recado tem um míssil teleguiado aí. Entretanto, ouvindo o Alex agora da sua leitura, há um segundo alvo, hein? Nítido segundo alvo. Qual é o segundo alvo? Congresso Nacional. O Congresso. Ou vocês vão fazer o que vocês têm que fazer para restabelecer a paz social, ou quem é que vai ter que fazer? Artigo 142. Ou quem é que vai garantir a lei e a ordem? Se vocês, com os instrumentos garantidos dentro da Constituição, não estão fazendo. Existem instrumentos, lembra? Freios e contrapesos. Existem instrumentos, lembra? Freios e contrapesos. Que o Senado poderia falar assim, ô pessoal aí da capa preta, vocês estão passando do limite aqui, ó. A linha é essa aqui, velhinho, ó. Você está ultrapassando, aqui não vai ficar legal, hein? Não é melhor você voltar ali para o seu quadradinho, para a gente garantir a harmonia e a independência entre os poderes? Ah, verdade, eu ultrapassei, desculpa aí, estou voltando ali para minha casinha. O que o Exército, a Aeronáutica e Marinha estão dizendo aí é o seguinte, uma chamada. Vocês vão acordar ou não vão? Vocês vão entender que vocês têm um papel fundamental garantido na Constituição para que esses abusos cessem, para que acabem os abusos, vocês estão entendendo ou não? Então, Alex, por isso que foi boa essa segunda leitura. Estou entendendo também uma nítida mensagem ao Congresso que hoje está de joelhos para as ações autocráticas de um cidadão que está ultrapassando os limites. Segue, Alex. Ô, Pitoli, aqui segue o seguinte. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. Quebradas aí, pediu o restabelecimento, lembra? Pediu o restabelecimento, senão que está sem. Uhum. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa de nosso povo. Ó, artigo 142. Para mim, tá nítido. Tá nítido. Ó, a gente tá aqui com a Constituição, tem gente aí que não conhece, ou deu o último exemplar para o Bolsonaro, né, Rosa? Hein, dona Rosa? Deu o último exemplar para o Bolsonaro da Constituição, acho que não deve ter mais nenhum ali nos casos. Aí, ó, tá aqui, essa aqui é a Constituição. Abre aí o artigo 142. Abre. Entendeu o que as Forças Armadas estão dizendo? Ô, dona Rosa, a senhora deu o último exemplar para o Bolsonaro, né, para ele seguir a Constituição. Ele seguiu. E, pelo jeito, as Forças Armadas também estão seguindo a Constituição. Recado dado, hein, turma? Pois não, Alex? Assim, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo.
O foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões de soldados brasileiros, tendo como pilares de nossas convicções a fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Essa carta assinada pelo Exército Brasileiro. Pitoli. Ô, Alex, a gente está nesse exercício de interpretar essa carta para dizer o seguinte, reiterar aqui o que eu estou dizendo. Povo brasileiro, estamos agindo da maneira correta, segundo a Constituição. Avalizadas as nossas ações, avalizadas pelas Forças Armadas, dizendo que há uma lei 14.197 de 2021 que garante exatamente o que está acontecendo agora. Comigo aqui no microfone, na minha atividade jornalística e em centenas de pontos e cidades espalhados pelo Brasil, diante de quartéis e unidades do tiro de guerra. Eu quero só ver como é que será rebatida essa nota agora. Primeiro lugar, com esse míssil teleguiado, dizendo o seguinte, acordamos que, entramos num acordo aqui, Forças Armadas, digo, Marinha, Aeronáutica e Exército, entramos num acordo, está acordado, acordamos que nós vamos garantir o cumprimento da Constituição. Rapaz, eu estou tão feliz de ser 12 dias depois. Esses números chamam a atenção, não chamam? Não sei se está em algum manual que eu não conheço, das Forças Armadas, mas exatamente o que aconteceu em 64, hein? Que nos livrou do comunismo, hein? Certo? E vou dizer, quem ali, dentro do tribunal, achou que notinha de rebate ao relatório das Forças Armadas, feita de maneira mequetréfica, aquela notinha, sabe aquela notinha assim? Ah, tá bom, obrigado, passa amanhã. Sabe aquele passa depois? Ô, Forças Armadas, passa depois. Tomou um 6 na orelha agora, que doeu, hein, Pingo? Tomou um 6 na orelha agora, um 6, ladrão. Hã? Alto e bom som, hein, turma? Parabéns ao povo brasileiro. E se você quiser saber, no dia da proclamação da República, para a gente fazer valer o que diz o hino da proclamação da República, liberdade, liberdade, abras asas sobre nós, se a gente quiser fazer valer de fato o que ali está escrito e garantido pela Constituição, agora, avalizado tudo isso pelas Forças Armadas para dar a tranquilidade de fato que a gente precisava para dizer o seguinte, eu posso fazer o que eu estou fazendo? Estão dizendo isso para os manifestantes, para o brasileiro que agora está na rua. Pode fazer, tem lei que garante. E não há tirano que vai te proibir de fazer isso. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Vitória, mas é só uma carta. É uma carta assinada pelas Forças Armadas do Brasil, que diz que vai garantir a Constituição e pede aos covardes, esse adjetivo sou eu que estou colocando, provavelmente seja o que você queria colocar também, do Congresso, em especial Rodrigo Pacheco, freios e contrapesos, dá uma intimada dos caras e fala assim, vocês vão abrir os olhos que vocês representam a população e tiveram votos, ou a gente vai ter que conversar mais de perto? A gente vai ter que se acertar? Eu realmente estou muito feliz com essa carta das Forças Armadas. Melhor do que a nota que rebateu ontem aquela resposta mequetréfica do tribunal, dizendo assim, não, ô bonitinho, não. Eu não falei que não houve fraude. Eu falei que não teve como apurar a fraude. Porque vocês não deixaram. Vocês não mandaram código-fonte. E outro, se mandar agora também, a gente não quer, porque a gente já sabe que vocês já devem ter devolvido a configuração original. Não tem neném.
Que lindo, hein? Deixa eu mandar alguns abraços aqui. Brasileiro, força, hein? 15 de novembro, ruas lotadas, hein? Quartéis vão receber a população de bem, que as Forças Armadas defendem. A gente de bem, pessoas do bem, que estão exercendo o seu direito. E pode identificar liderança. Pode. Pode identificar quem financiou? Pode. É legal. Estou começando a sentir que o manto do medo está abalado, hein? O mal jamais vencerá, amigo. O mal jamais vencerá.